Por que ter um alto nível de inteligência emocional é muito mais importante do que ser um líder muito inteligente ou muito conhecedor de negócio? É isso que a gente vai te explicar nesse vídeo. Fala pessoal, prazer, meu nome é Diego, eu sou do time de consultoria e treinamento aqui do IEP e hoje a gente vai falar um pouco de inteligência emocional. Essa é uma habilidade muito falada hoje em dia e a gente vai te explicar o que é inteligência emocional, quais são os conflitos que as lideranças têm, como que a inteligência emocional perpassa por isso, como que você pode passar a desenvolver melhor, como que você trabalha a sua inteligência emocional e por último eu vou te explicar o porquê dessa frase que eu comecei o nosso vídeo e falar que a inteligência emocional é sim mais importante do que seu coeficiente intelectual. Beleza? Vamos lá então. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve aqui no vídeo, ativa o sino que aí o YouTube vai te lembrar de ver mais coisa legal nossa, beleza? E compartilha isso daqui com alguém que você acredita que também precisa melhorar sua inteligência emocional. Tranquilo? Começando, vamos fazer um panorama aqui geral de como que surgiu esse conceito e o que é de fato a inteligência emocional. O conceito ele surge ali no final dos anos da década de 80 e 90, né? Na verdade, a ideia da inteligência emocional ela foi compilada e colocada dentro desse título, dentro dessa roupagem, por Daniel Goleman, e ele vai trabalhar de uma maneira bem clara e enfática em cima da importância disso. A partir do momento que ele lança os seus estudos, colocando ali as primeiras definições e trazendo luz sobre esse assunto, o assunto começa a ganhar uma proporção, uma repercussão. E ele sempre vai trabalhar isso muito associado à capacidade que a liderança tem em usar essa habilidade para melhorar o seu papel. Mas o que é inteligência emocional, então? A ideia da inteligência emocional é você conseguir lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. Você ter uma inteligência para se relacionar tanto com as outras pessoas, quanto ter uma forma de lidar com as suas emoções. Eu vou te dar 3 exemplos aqui são aspectos que envolvem inteligência emocional de uma maneira bem didática também para você entender um pouco mais. Pensa que você tem uma bomba e essa bomba tem um pavio. A inteligência emocional está relacionada ao tamanho desse pavio, assim, o quanto que você demora para estourar. Depois que você estoura, o quanto de impacto que tem, o quanto que você faz de estrago com a sua parte das suas emoções ali. E a outra coisa é o quanto que você demora para retornar. Essa é uma analogia que eu já vi, gostei muito e eu acho que ela é uma boa para a gente entender. Então pensa que aconteceu alguma situação, o quão rápido aquilo dali te afeta, né? O quanto que aquilo dali faz você talvez perder o controle. Depois que você perde o controle, qual que é a sua reação? E o quanto tempo você demora para voltar para o seu eixo e continuar? Isso é a sua forma de lidar. E você também vai ter que saber lidar com as emoções e as reações do outro. Uma coisa interessante que o Goleman ele vai trazer é que a inteligência emocional vai ter 4 componentes. São eles: a autoconsciência, a autogestão, a empatia e as habilidades sociais. Então você percebe que 2 são relacionados a gente e 2 são relacionados à nossa forma de lidar com o outro. A inteligência emocional tem 5 pilares: conhecer suas próprias emoções, controlar suas emoções, automotivação, empatia e relacionar-se interpessoalmente. Então, entendendo agora esse panorama do que é inteligência emocional, preste atenção em como que isso está totalmente ligado à sua relação com a liderança. Busca na memória se as coisas que eu vou falar aqui fazem sentido para você ou não, dos desafios que você enfrenta no seu dia a dia. Existem algumas tensões que a liderança enfrenta, que é, por exemplo, a dificuldade de você cobrar o time e fazer com que as pessoas não se sintam oprimidas ou talvez mal com aquela cobrança. Você tem que tomar decisões sob pressão e mesmo assim não explodir, não estourar e não mostrar isso daí acontecer. Um terceiro ponto muito comum é você ter que lidar com muitas pessoas sem parecer rude, mesmo com que você tenha que provocar elas ou até dar um puxãozinho de orelha ali, ou quando eu digo provocar, é provocar a ação, assim, provocar elas a fazer alguma coisa melhor. Veja se no seu dia a dia você enfrenta esse tipo de coisa. Um ponto interessante é você ter que atender os seus interesses, os interesses da organização e ao mesmo tempo atender os interesses dos seus liderados e da sua equipe. Ou então você também ter que fazer uma gestão de muitas pessoas, né, de muitas partes interessadas, os famosos stakeholders, sem com que isso daí te afete e você não saia do seu trilho. Olha como tudo isso daqui está muito relacionado com a forma como você se relaciona e a forma como você se autoconhece e lida com as suas emoções. É por isso que a inteligência emocional é primordial se você quer ser uma liderança de bom desempenho. Então, quais são os benefícios que isso daí vai te trazer? Além de você conseguir contornar todas essas coisas que eu acabei de te falar, a inteligência emocional ela vai te ajudar muito em vários pontos.
Por exemplo, você vai conseguir se conectar melhor com o seu time, se você desenvolve melhor sua empatia. Você não vai deixar com que as suas emoções elas influenciem negativamente uma tomada de decisão. Pensa que acontecer alguma coisa ruim. Se você não conseguir se neutralizar rápido, você vai tomar decisão muito influenciada por aquilo. Se você tem uma boa inteligência emocional, você vai não permitir com que a pressão do grupo incida sobre você de uma maneira muito negativa. Outra coisa, você vai ser uma pessoa mais positiva, geralmente. Daniel Goleman também vai trazer a positividade. Isso é muito importante para o moral da equipe e desenvolvimento de performance. A inteligência emocional ela vai te ajudar a se comunicar melhor com as pessoas, entendendo como elas se sentem, entendendo como que você também se sente dentro de algum conflito, por exemplo. Então, olha quantos benefícios positivos. Ser uma pessoa inteligente emocionalmente é fundamental para a relação entre pessoas. E liderança é, acima de tudo, o relacionamento com essas pessoas. E aí você pode estar se perguntando, beleza, como que eu desenvolvo essa tal dessa inteligência emocional? Primeira coisa que eu quero falar é que isso é um trabalho contínuo. Não é um vídeo no YouTube, não é um curso, não é uma preparação de 2 dias que você é mais inteligente emocionalmente. Então, é uma coisa contínua. Primeira coisa, como um dos próprios critérios ele fala, uma das próprias partes envolvidas é a questão de você ter um autoconhecimento. Então se observe, tenha tempo para você olhar o seu próprio funcionamento. Comece a se observar mais, comece a prestar atenção em você. O que te tira do sério? O que te irrita? O que te incomoda? O que te traz uma sensação boa? Entenda quando uma situação você está para estourar, qual que é o evento que precede aquilo? Comece a se entender. E aí você vai começar a descobrir como que você funciona. Entendendo como você funciona, você já vai ser capaz de começar a se autogerir. Ou seja, se eu estou submetido a uma relação em que eu já sei que eu vou perder a paciência, eu já posso, por exemplo, levantar e tomar uma água no meio de uma reunião. Eu posso pedir uma pausa. Eu posso me ausentar, eu posso ficar quieto, ou eu posso tirar um pouco a minha concentração daquilo dali. Se eu sei que um certo comportamento eu não lido bem, isso me entristece, eu tento não estar perto de alguém que se comporta daquela maneira. O outro ponto é, tente sempre estabelecer conexões com as pessoas, quebrar suas crenças e ouvir de uma maneira com que você não julgue. Assim você vai começar a entender melhor o que passa pelo outro lado, as outras pessoas, e estabelecer um pouco mais de empatia. A empatia ela tem 3 âmbitos, a gente pode até falar isso em um outro vídeo, mas o principal é você conseguir se conectar com as pessoas e entender o que elas sentem a partir da visão delas. E por último, é trabalhar muito bem a forma como que você cria essa ponte, essa conexão entre o que você sente e o que a outra pessoa também sente, e como que você vai lidar com essas emoções é muito importante. Então, se comunicar interpessoalmente, seja de diversas as formas, é uma coisa muito interessante. Uma dica de ouro é, pede para alguém que você tem intimidade te dar feedback. De vez em quando você acha que você está sendo super legal, super gentil, super empático e não está. Pede para alguém te dar esse retorno. Isso é muito importante. Se você está na dúvida se você tem uma boa inteligência emocional ou não, além de avaliar todos esses pontos que eu já te passei, aqui no IEP a gente preparou um negócio muito legal. A gente fez um teste de inteligência emocional. Vou deixar aqui embaixo um link para você ir lá, um teste gratuito, que você vai responder uma série de perguntinhas simples e você vai saber qual que é o seu nível de inteligência emocional. A partir disso, você já vai ter o seu pontapé, o seu diagnóstico pessoal para trabalhar melhor ainda no que você vai se desenvolver. E aí lembra que eu comentei com vocês aqui que a inteligência emocional ela é muito melhor do que o seu coeficiente intelectual e a sua habilidade de gestão para ser uma liderança de destaque? Para te provar isso, eu vou usar o próprio livro, uma citação do Daniel Goleman, que mostra como que é importante a gente trabalhar esse ponto e dentro da pesquisa dele, como que ele viu que isso daí era extremamente relevante. Preste atenção no que ele vai falar aqui no livro, eu vou ler para vocês acompanharem. Ele fez uma observação com relação ao teste ao coeficiente intelectual e o coeficiente emocional das pessoas e ele detectou o seguinte: no entanto, uma vez que as pessoas estavam nesses papéis de liderança, a capacidade do QI como previsor do sucesso decai gradualmente. Existe um efeito piso para esse coeficiente intelectual. Todos esses papéis foram selecionados por conta de pessoas que tinham um alto coeficiente intelectual. Mas na hora de prever quem dentre as pessoas extremamente inteligentes vai emergir como a mais produtiva, o melhor membro da equipe ou o líder destacado, a inteligência emocional passa a ter mais importância. Então, se você acha que se você está aí porque você é muito inteligente ou as pessoas que são muito inteligentes se destacam, elas têm um teto ali, elas vão esbarrar em algum momento em que o que vai fazer os melhores se sobressaírem é a inteligência emocional que elas tiveram. Por isso, não negligencie esse ponto. Trabalhe esse tema dentro de você e conte com o IEP para isso. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.